Bom, inicialmente uma saudação a todos. O meu nome é Pedro Martins e cá estou mais uma vez para trazer mais um vídeo falando sobre o cursinho do MP, né, uma preparação para vocês que vão tentar fazer essa prova. E hoje, na prometida aula de resolução de questões, né, eu trouxe algumas questões aqui que a gente separou para vocês e vamos resolvê-las ao longo desse vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vou arrumar aqui para a gente. Vamos começar as nossas questões. Primeira questão. Começando falando sobre princípios. Princípios vão ser muito importantes para a gente a partir de agora. Vocês vão ver bastante questões assim nesse sentido. Porque é uma das coisas que mais caem em teoria geral do processo. E lembre-se que na prova, né, nós temos 8 questões que falam, que dizem sobre respeito à teoria geral do processo. E vendo as últimas provas, nitidamente, princípios é o que mais cai. Então, já começamos com uma assim para vocês. Vamos lá. Sobre princípios do contraditório e da ampla defesa, assinale a alternativa correta. Antes de mais nada, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pausem o vídeo. Quando vocês resolverem, volte que eu vou explicar essa questão para vocês, tá? Eu não dei o já, mas eu já creio que você já tenha pausado o vídeo, tá? Então vamos conversar um pouquinho a respeito dessa questão. Aqui a gente fala bem simples. Princípio contraditório na da defesa. Eu tenho que responder a correta. Muita atenção quando ele pede correta e incorreta, mas a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Letra A. Estão previstos expressamente na Constituição Federal, joia, e nos códigos de processo civil e processo penal. Essa aqui está incorreta, gente. Sabe por que essa aqui está incorreta? Porque esses princípios estão somente na Constituição Federal. Você vai abrir o artigo 5º lá, você vai achar o contraditório para defesa. Mas no CPC e no CPP não existe isso, né? É bom a gente ter em mente que a Constituição acaba abrangendo todas as leis do Brasil. A nossa é a Carta Magna, afinal de contas. Então, o que está lá e vai ser aplicado em tudo. E como já está sendo previsto esses dois princípios lá, não tem por que colocar no CPC ou no CPP. Então, por isso que essa aqui está errada, porque expressamente não está nessas duas legislações, somente na Constituição Federal, beleza? Letra B. São garantidos aos litigantes, em qualquer processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. Essa aqui está legalzinha, hein? Vamos comparar ela com as restantes. Não é observado o princípio do contraditório no processo em que o réu pessoalmente citado permanece rével e a ação que trata de direito disponível. Essa aqui está completamente errada. Por quê? A gente entende como princípio do contraditório aquele que traz ciência às partes sobre atos que ocorreram no processo ou mesmo sobre o próprio processo, como é o caso da citação aqui. O réu ele é citado. Essa citação é a garantia do princípio do contraditório. Então, se ele foi citado, é óbvio que tem o contraditório envolvido aqui, porque a citação nada mais é que o próprio princípio do contraditório a gente vê isso na prática. Então, só nessa primeira parte da assertiva aqui você já vê que está errada. Então, como que não é observado? Claramente é observado. Por quê? Porque o réu foi citado. Só por causa disso. Por isso que essa aqui está errada. Beleza? Letra D. Não haverá contraditório no processo em que o juiz deferiu uma liminar sem ouvir o demandado. Essa aqui está errada também pelo seguinte motivo. Está falando que não haverá contraditório no processo em que o juiz deferiu uma liminar. Liminar, só para vocês terem conhecimento, é quando o juiz decide alguma coisa no processo antes que o resto seja citado. Nesse caso aqui, isso não quer dizer automaticamente, só porque o juiz decidiu antes, que não vai existir contraditório. Porque o contraditório ele vai acontecer, não tem jeito, não existe ação sem o réu. Não existe ação sem a figura de quem eu pleiteio alguma coisa, que o autor pleiteia alguma coisa. Então, mesmo que o juiz decida antes, haverá sim, porque liminar não é sentença.
tá? Mesmo assim, não haveria sentença sem o réu. A gente tem que pelo menos tentar citar ele. Então, por essa razão que essa assertiva está errada. Porque mesmo que ele decida antes que o réu venha o processo, o réu vai ter que vir no processo. Então, vai ter que ter o contraditório e por isso ele deve ser respeitado. Tá bom? Então, por isso que isso aqui está errado. Alternativa aí. No processo penal, é indispensável o exercício da defesa técnica por advogado, assim como o exercício da autodefesa pelo acusado. Essa última parte destruiu a assertiva. Até a defesa técnica por advogado está correto, está perfeito. Contudo, não pode o réu, né, o acusado, ter esse exercício da autodefesa. Ele precisa de um advogado. Ele necessariamente precisa de um advogado para isso, tá? Esse aqui é um pouco entrou mais no processo penal, mas não tem importância, porque vamos falar de contraditório ali, mas aqui, perdão, aqui foi falado da ampla defesa, tá? Que é na questão da defesa. Mas a autodefesa pelo réu não é permitida, tá? Então, a gente viu que quatro aqui estão erradas e uma está certa, que era a B, que era a mais correta. Por quê? Porque o contraditório e a ampla defesa, eles estão sim, são sim garantidos tanto na esfera judicial quanto na administrativa, que seria fora. Então, essa aqui é a correta, tá? E qualquer dúvida, vocês poderiam olhar a Constituição, que no artigo 5º está falando exatamente isso, beleza? Próxima questão. Sobre os princípios gerais do direito processual, assinale a alternativa correta. Tá? Eu vou dar de novo 2 minutinhos para você ler, para você ver aqui e decidir qual que é a melhor e na volta a gente faz, tá? Então, pausa o vídeo aqui, faz e volta. Vai. Pronto. Agora que você já deve ter lido, já deve ter feito essa questão, vamos tentar resolvê-la aqui agora. Então, vamos ler de novo o que diz o enunciado. Sobre os princípios gerais do direito, tá vendo? O princípio de novo. Assinale a alternativa correta. Tá, vamos lá. Alternativa A. O princípio do juiz natural consagra a norma de que só é juiz o órgão investido de jurisdição e não veda a criação de tribunais de seção, desde que compostos por juízes togados. Pessoal, o juiz natural é aquele que diz que o juiz que deve julgar a causa tem que ser competente para isso. A lei predefine quem é o juiz competente para isso. E é exatamente o oposto disso no tribunal de exceção. Porque com o juiz natural, a gente adota o juiz natural. Pense em juiz natural e tribunal de exceção como coisas diferentes. Tá? Aqui no nosso ordenamento jurídico, a gente pega o juiz natural e a gente veda. Não existe tribunal de exceção, então por isso que está errado. Então ele veda sim, não é que ele não veda, ele veda. Por isso que essa alternativa está errada. Entenderam? Juiz natural e tribunal de exceção não se batem, tá? Você tem que guardar isso. Então, essa aqui está errada porque ele veda sim, tá? A questão do tribunal de exceção. Beleza? De resto, tá tudo certo. Só aquele nãozinho ali que transformou a assertiva totalmente errada. Beleza? Vamos para a letra B. No processo penal, a mitigação do princípio da igualdade, pois a pretensão punitiva goza de proteção em relação aos interesses do acusado. Primeiro de tudo, aqui está falando do princípio da igualdade, que todos devem ser tratados de forma igual. Quando a gente fala de mitigação, não é uma coisa correta da gente usar aqui, tanto o processo penal quanto o processo civil, principalmente no penal, tá? Então, pois a pretensão punitiva goza da proteção em relação ao interesse do acusado. Não tem. Isso aqui tá errado, gente. Porque geralmente no processo penal, quem acaba tendo mais proteção, por assim dizer, é justamente o acusado, porque a gente não pode declarar alguém culpado sem ter prova suficiente. Então, é por isso que esse princípio está errado. De novo, entra mais um pouco na questão penal do que na teoria geral. Mas aqui, no caso que falando do princípio da igualdade, isso aí está errado. Todos devem ser tratados de forma igual dentro do processo, tá? E os desiguais na forma da sua desigualdade. Geralmente, o desigual aqui vai ser o réu, tá? Então, por isso que está errado. Letra C. No processo penal, prevalece o princípio da disponibilidade processual, cabendo ao Ministério Público apreciar a oportunidade ou a conveniência da instauração de processo ou inquérito policial. Tá, aqui não existe
disponibilidade processual do MP. Isso aqui é um pouco mais focado no MP, tá? Se chega uma ação incondicionada para o Ministério Público, ele é obrigado a entrar com ela, tá? Não existe essa questão da disponibilidade, tá? Ele vai ter que entrar com a ação, por isso que está errado. D. A presença de público nas audiências e a possibilidade do exame dos autos por qualquer pessoa são manifestações do princípio do contraditório. Claramente isso aqui está errado, né, gente? Por quê? Porque se a gente está falando que qualquer pessoa pode examinar os autos, a gente não está falando de contraditório. Contraditório é somente para as partes do processo, tá? Somente aqueles envolvidos diretamente com o processo. Pessoas que estão de fora não podem. O nome correto para esse princípio aqui seria o princípio da publicidade. Correto? Por isso que esse aqui está errado. Então, não é contraditório, é publicidade. E só sobrou aí, vamos ver se ela está certa. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato ser realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade. Perfeito, é exatamente isso que diz a instrumentalidade das formas. Esse princípio, como a gente viu na live, ele está intimamente ligado ao princípio da celeridade. A gente considera o princípio da celeridade uma coisa maior, embaixo dele está a instrumentalidade, que faz exatamente isso. Que se um ato processual for feito de forma diferente da que o juiz queira, ou que o juiz estipule, ou que a lei estipule, ele ainda vai ser considerado válido se ele atingir a finalidade. Tá? Tudo para deixar, né, possibilitar a celeridade do processo, para ele ser uma coisa mais rápida e objetiva. Beleza? Então, isso aqui é certo. Alternativa, letra E. Beleza? Até aqui, tudo tranquilo, né? Falamos de princípios aqui, talvez um conhecimento mais específico ou outro, mas tudo que a gente viu até agora está aqui. Nessas questões porque vão existir questões que vão estar muito óbvias para vocês, tá? Então, é claro que você vai ler mais de uma vez, você não vai colocar direto, mas sempre vai na que for mais óbvia, na que você tiver. Porque, por exemplo, você lê a alternativa A, tá? Você viu ali que, pô, tá meio que eu acho que é correto aqui, mas vou ler o resto. Aqui, na questão da instrumentalidade das formas, perfeito. Aqui tá igualzinho o que eu lembro. Aqui do juiz natural, você ainda poderia ficar uma pulga atrás da orelha e ver, pô, será que ela não veda? Mas não, na verdade não é porque eles fazem isso justamente para confundir você. Então, quando você vai ler, você continua e lê a alternativa E, você percebe que, pô, isso aqui tá igualzinho. Então, é mais provável que seja isso. Então, quando você vê uma coisa que não... tomar cuidado também com o que eu falei antes, quando está correto ou incorreta. Porque se estivesse incorreta aqui, aí não estava certo. Seria o A, no caso, tá? Desconsiderando as outras questões aqui. Então, fica esperto no enunciado, que você vai responder o que o enunciado quer, tá? Não o que parece correto ou não. Aqui está pedindo o correto, e o que estava correto na sua integralidade aqui era o E, tá? Então, o aluno dos dias vou dar umas dicas para vocês, mas essa é a principal, tá? Leia muito bem, entenda o que o enunciado está querendo, para você poder responder as outras questões, certo? Terceira questão aqui, tá? Vou ler para vocês. Vocês vão, assim que eu falar já, vocês pausam o vídeo, fazem, voltam e a gente vê qual que está certo, tá? A possibilidade de posterior correção de eventual injustiça ou erro das decisões judiciais é um dos fundamentos do. Aqui como a gente pode ver. Não, vou deixar vocês fazerem primeiro, vai pausar o vídeo e já. Agora que você já fez a questão, a gente está vendo aqui que é outro tipo de questão que cai lá, que a gente percebe que ele está falando de princípios. Por quê? As 4 alternativas estão falando de princípio. Então, mais uma questão de princípio para vocês verem o quanto é importante essa matéria. Tá? Vamos ler o enunciado aqui. Ó. A possibilidade de posterior correção, essa palavra é importante, de eventual injustiça ou erro em decisões judiciais é um dos fundamentos do juiz natural? Não, só está falando que o juiz natural, só explicando para vocês, como a gente já viu antes, é aquele que fala que o juiz competente para julgar o caso é aquele que a lei fala, não admitindo tribunal de exceção. Então não é o juízo natural, porque isso não tem nada a ver com corrigir injustiça ou erro em decisão judicial, tá?
B. Princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? É o princípio que fala que o juiz ele deve motivar as suas decisões. Ele não pode dizer alguma coisa porque sim ou porque não. Ele tem que falar sim por causa de tal artigo, por causa de tal jurisprudência e tal. É isso que quer dizer motivar. Motivar é fundamentar. Tá? Então, por isso que isso aqui está errado também. Princípio do duplo grau de jurisdição. Essa aqui é certa, mas vamos ver a próxima. Ó. Princípio da inércia. O princípio da inércia ele fala basicamente que o poder judiciário ele é uma figura inerte. Ele não pode iniciar nenhum processo. Porque esse é direito de quem? Do autor. É o autor que pode vir ao judiciário para tirar essa inércia dele, para que resolva o conflito que ele está trazendo ali. Entendeu? Ele quer para ele ver uma resolução para aquele conflito que ele está trazendo. Por isso que não é o princípio da inércia também. Isso não tem nada a ver com correção de decisão judicial. Tá? E a gente volta para C, que é a correta. Por quê? Porque o duplo grau de jurisdição fala que serve exatamente para isso, que é para corrigir erros de decisões judiciais. Uma sentença que eu não gostei, que eu vejo que o juiz entendeu errado, isso aí, eu vou pedir para ela ser revista, para ela ser corrigida. Um tribunal superior. Se eu peço para um juiz de primeiro grau, eu entro com recurso de apelação, que é em face de sentença, que ele vai para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, através de seus desembargadores, vai decidir de novo. Se ele viu que o juiz realmente estava errado, ele vai corrigir. Entenderam? É isso que quer dizer, então, o duplo grau de jurisdição, que ele vem exatamente para corrigir eventual injustiça de decisões judiciais, certo? O único aqui, duas alternativas tinham a ver com as decisões em si do juiz, que é da motivação e do duplo grau. Na motivação não tem nada a ver, porque só fala que ele tem que fundamentar. Não fala nada de erro. A C, por sua vez, essa sim fala exatamente sobre isso. Tá? E se tiver algum erro, alguma injustiça que uma das partes veja ali, ela pode recorrer a um tribunal superior para resolver, um tribunal de grau superior para resolver isso que ela considera injusto. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, então. Quarta questão. Nos termos do Código de Processo Civil, não compete ao Ministério Público intervir. 2 minutinhos, pausa o vídeo aí, daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Bom, agora que você já fez isso aqui, você conseguiu perceber que aqui é uma pergunta relativa ao Ministério Público, tá? E você vai ver, eu coloquei outras perguntas aqui também, que falam exclusivamente do Ministério Público. Por quê? Aonde que você quer entrar? Na defensoria? Você quer entrar no fórum? No tribunal? Não, você quer entrar no Ministério Público. Se você quer entrar lá, você tem que saber o que o Ministério faz. O Ministério Público faz. E é nesse sentido que as questões processuais que têm a ver com a atuação do Ministério Público surgem. Porque é aqui que eu vou saber quando o Ministério Público vai entrar em determinado processo, quando que ele começa algum processo. E por isso que cai bastante até a questão do Ministério Público, né? O que ele faz, como ele entra e onde ele entra, beleza? Então vamos lá, vamos ler de novo aqui, ó. Nos termos do CPC, não compete, importante ler o enunciado, não compete ao Ministério Público intervir. A gente tem aqui A. Nas causas em que se discutem direitos disponíveis entre maiores e capazes. Eu acho que essa aqui é correta, hein? Vamos continuar para ver então aqui se a gente tem razão ou não. Letra B. Nas causas em que envolvam interdição de pessoas. Se você for ver no CPC, quando o Ministério Público não atua, eu acho que é 178, se não me falha a memória, vai estar dizendo em que o MP atua ou não. Você vai ver lá que existe a situação de incapazes. Toda vez que existe um incapaz em uma das partes do processo, o MP vai intervir. Isso é óbvio. Isso está lá. Eu acho que, se não me engano, é a primeira hipótese. Nesse sentido, quando a gente fala de interdição, e você lembra disso no direito civil, você está querendo transformar uma pessoa que é capaz em uma pessoa incapaz. Quando a gente transforma alguma pessoa, e exatamente para isso que a interdição surge. Então, se eu quero transformar alguém incapaz em incapaz, quer dizer que essa pessoa provavelmente já é incapaz. Então, o que eu faço? Eu trago o MP, porque o MP vai
vai fiscalizar para ver se aquele indivíduo que eu quero interditar está incapaz ou não para os atos da vida civil. Entenderam? Então, sim, o MP atua. Então, essa aqui está errada. Por quê? Porque ele quer onde o MP não entra aqui. Tá? Então, a B ela está certa, o MP atua em casos de interdição por causa da possibilidade da incapacidade de uma das partes. Então, considerando que ela está correta, então ela não é a alternativa que a gente procura, certo? Vamos ver a C. Nas naturezas em que há interesse público, geralmente, pessoal, quando tem interesse público, pode ser sim que o MP atue, mas vamos terminar de ler. Evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Só completou o que ele disse antes. Ele não foi tão específico aqui, mas entendo como natureza da lide algumas das questões que o MP realmente ele tem que atuar. Algumas das questões que estejam ali no 78, né, que é interesse social. Toda vez que tiver interesse social, provavelmente o MP está dentro, tá? Porque o MP geralmente representa a sociedade, né? Isso é mais evidente no processo penal, mas no processo civil a gente percebe essa mesma tendência do Ministério Público. Então, pela natureza da lide, a gente vai ver, sempre que envolver uma coisa social, repercussão social, essas coisas, o MP vai entrar, tá? Então, isso que está certo, ou pela qualidade da parte, que seria a incapacidade, tá? Então, essa aqui está correta também. Tem interesse público ali, pode ter interesse social, e evidenciar tanto na natureza da causa quanto na qualidade, se uma parte for incapaz, beleza? E a D nas causas em que há interesse de incapaz. Isso aqui está óbvio, isso aqui está correto, isso aqui não entra. Então, se sobrou a A, que a gente viu que está realmente correta. Porque nas causas em que se discutirem direitos disponíveis, o que é direito disponível? É basicamente aquilo que eu posso dispor. Tá? Como assim dispor? É uma coisa que eu posso acordar com outra parte, mesmo fora de juízo. Tá? Então, sim, eu posso. O MP não tem nada a ver com isso, não tem entre maiores e capazes, tá? Maiores e capazes, porque se for maior, também pode ser incapaz, se for interditado, tá? Mas entre maiores e capazes, o MP não tem nem o que fazer ali. É direito particular. Direito civil é direito particular, tá, gente? Então, o MP não tem por que entrar ali. Sempre que há um interesse particular que exigiu um monte de pessoas, assim, um interesse mais social, é por isso que o MP entra, tá? Mas isso aí é exceção. Via de regra, o MP não entra, porque é entre particulares maiores de idade, não tem o que ele fazer lá. Então a resposta certa é a letra A. Tá? É aqui que o MP não atua. Importante ler sempre o enunciado e entender o que o exercício quer. Se você não ler direito, você vai entender o que compete ao Ministério Público. Aí tem 3 ali para você escolher. Você vai ter que escolher uma? Não, se você ler de novo, você vai ver que não compete. É onde que está errada é a A, tá? Onde o MP não entra. Beleza? Próxima questão. Constitui uma das condições da ação. Vamos falar um pouco de condições da ação, tá? Vocês vão pausar o vídeo aí, 2 minutinhos, daqui a pouco vocês voltam, beleza? Vai lá. Bom, a gente tem então, falando aqui das condições da ação, tá? Outra parte importante da nossa matéria que a gente tem que discutir, que é a questão da ação, tá? Sem ela não existe processo, beleza? Vocês conseguiram ler as alternativas aí, tá? A gente vai discutir cada uma delas. Letra A. A possibilidade jurídica do pedido. A resposta certa é essa aí, tá? Não vou nem me aprofundar tanto, mas a resposta certa é essa daí. Fala de possibilidade jurídica do pedido. O pedido deve ser possível, né? Determinado. E deve ser possível, né? Tem que existir um interesse processual. Essas são algumas das são condições da ação, tá? Mas a gente vai ver que você poderia ir muito bem por eliminação nessa daqui. Porque a gente tem aqui o valor da causa, o recolhimento de custas e a procuração. Todas essas são condições, mas são condições do processo, tá? O processo que pode ser extinto ou prolongado em virtude disso. Por quê? O valor da causa é uma coisa que interessa diretamente ao processo. O recolhimento das custas também ao processo em si. E a procuração, sem a procuração não tem advogado, então a parte não pode entrar com o processo. Não quer dizer que ela não pode entrar com a ação, porque ela pode ter o direito.
mas não pode entrar sem a procuração, porque quem pode postular em juízo é somente um advogado. Por isso que a gente precisa de um advogado nas causas que a gente faz parte. Beleza? Então, através da própria critério de eliminação aqui, você eliminaria essas três últimas aqui, a B, C e a D, para ir diretamente para A, tá? Porque condição da ação é possibilidade, interesse. Beleza? Basicamente são essas as condições da ação, tá? Então, a possibilidade do pedido e o interesse de agir. Mas a gente sempre vai pensar também, você vai lembrar da questão da possibilidade. Então, somente será aceita uma ação se aquele pedido for possível, tá? Possível juridicamente falando. Entendido isso aqui, vamos para a próxima. Aqui, vamos ler aqui então o enunciado com vocês. Assinale a alternativa que não guarda, de novo, leia o enunciado, que não guarda pertinência com o fenômeno processual de prorrogação de competência, tá? 2 minutinhos, vai lá. Bom, agora que você já deve ter visto, você já deve ter respondido, e com certeza você acertou se você assistiu às aulas, os outros vídeos, né, de teoria de do processo, você já tirou de letra essa daqui. Vamos ver um por um aqui, ó. Assinale a alternativa que não guarda pertinência com o fenômeno processual da prorrogação de competência. O que eu quero? Eu quero saber do fenômeno da prorrogação de competência e quando ele não ocorre, tá? Que não é um exemplo de prorrogação de competência aqui. É isso que o enunciado quer. Então vamos lá. Conexão. Só antes, lembrando, o que é prorrogação de competência? Exatamente, tornar um juízo que não era competente incompetente. Entenderam? Isso que significa a prorrogação. Questão de competência relativa. Beleza? Letra A, conexão. Conexão é um claro exemplo, acho que o mais famoso de prorrogação de competência. Beleza? O que quer dizer conexão? Conexão é quando dois processos. Existem dois processos. Existe as mesmas partes e por algum motivo, mesmas partes e não é pedido. Mas enfim, existe conexão entre duas ações, reputando duas ações conexas quando lhe for comum as partes e a razão de pedir. Tá? Então, quando for assim, para onde que vai? O que acontece? Existe prorrogação de competência? Existe. Por quê? Porque essas duas ações elas vão se juntar. Entenderam? Elas vão se juntar. E nesse momento que elas se juntam, você percebe que uma ação que era competente em um lugar, geralmente são lugares diferentes, ela passa a vir para esse aqui, exatamente que ocorre a prorrogação nesse sentido. Porque esse juízo não era competente para julgar essa ação aqui, mas por conta de serem as mesmas partes e tal, ela acaba vindo para cá, tornando esse lugar competente para julgar. Então, conexão é prorrogação, essa aqui é um exemplo de prorrogação, mas não é isso que a gente quer. Mesma coisa com continência. Continência é quando for mesmas partes e causa de pedir, só que um pedido, por ser mais abrangente que o outro, acaba pegando esse outro. Então, por exemplo, um casamento que tenha... um divórcio, uma ação de divórcio, que contenha alimentos, guarda e visitas das crianças. Entra com a ação de divórcio aqui e a ação de alimentos e outras aqui. São juízos diferentes, competências diferentes. Mas eu posso, porque o divórcio é mais abrangente, afinal, não iria discutir todos os outros tópicos se não ocorresse o divórcio. Por ser mais abrangente o divórcio, ele acaba pegando essa outra ação aqui que tratava de alimentos aos direitos dos menores, por assim falar. Então, acabou pegando por continência. Uma das ações é mais ampla e acaba abrangendo. Mas ocorre a mesma coisa que a competência, ela acaba vindo para cá. Beleza? Letra C. Preclusão. Preclusão. Essa aqui é a alternativa correta. Mas antes de falar dela, vamos falar de prevenção. Prevenção, a gente entende que um juízo ele é prevento naquele lugar em que primeiro se faz o protocolo do pedido inicial. Então, quando eu entro com uma ação em um determinado lugar, desde que seja competência relativa, aquele juízo é considerado o prevento, porque nele se distribuiu primeiro. Tá? E se ninguém fala nada daquilo, esse juízo vai se tornar o juízo competente. Por mais que não seja, por se tratar de competência
e por se tratar de incompetência, né, relativa, ela vai poder ficar nesse local. Ele não vai, tá vendo que a competência é errada, mas ele se tornou o juízo prevento, ele se tornou o juízo competente por causa dessa prevenção, por ser o primeiro lugar em que for colocado o processo, a ação. Beleza? Por isso que essa aqui está correta, também é prorrogação de competência. Por fim, a gente tem a preclusão, que é a resposta correta aqui, que não tem nada a ver com prorrogação. O que é a preclusão, então? Preclusão é quando uma parte, em linhas bem simples para vocês, é quando uma parte ela deixa de fazer o que era incumbido dentro do prazo estipulado pelo juiz, entendeu? Então, se o juiz dá 15 dias para você se manifestar acerca de determinada situação, você tem 15 dias. Você não cumpriu dentro desses 15 dias, esse ato é considerado precluso. Não tem nada a ver com competência, tem a ver com ato processual. Beleza? Que é outro tópico. Tá certo? Então, a resposta certa aqui é preclusão, porque não tem nada a ver com prorrogação. Tá? Não tem nada a ver com competência. Beleza? Então, feito esse exercício aqui, bem tranquilo, vamos para o próximo. Agora vamos falar um pouquinho de um assunto bem legal, que é a jurisdição. No tocante à jurisdição, é correto afirmar que... Vamos lá, 2 minutinhos, faz essa questão para nós aí. Bom, agora que você já respondeu, vamos ver as alternativas para ver qual que é a correta. Afinal, o exercício pede a correta quando a gente fala de jurisdição. Vamos lá. Letra A. Na jurisdição voluntária, a lide. Vou parar aqui porque já está errado. Porque jurisdição voluntária não existe lide. Vamos relembrar o que é lide? Lide é o conflito de interesses com uma pretensão resistível, tá? Então, quando a gente fala de jurisdição voluntária, a gente entende que as partes voluntariamente vão a juízo buscar um objetivo, buscar algo que precisa de uma chancela judicial, tá? Que antes não precisaria, mas agora precisa. Que geralmente não precisaria, mas por ser particulares, mas exatamente pela natureza da ação, ele acaba tendo que ser convalidado no judiciário. Então não existe lide aí. Onde que existe lide? Na jurisdição contenciosa. É por isso que a gente fala contencioso voluntário. Contencioso é quando há lide, quando tem conflitos de interesses, né? Então, tem um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, que é isso que é a lide. Então, quando não existe isso aí, a gente chama de jurisdição voluntária. Então, por isso que isso aqui está errado, tá? Então, vou nem terminar de ler o resto, porque isso aqui está errado. Então, não é isso aqui que ele quer o correto. Vamos para B, então. A jurisdição não é una, porque subdividida entre criminal, civil e trabalhista. Isso aqui está completamente errado, porque a jurisdição ela é una. Tá? A jurisdição, existe somente a jurisdição brasileira. Tá? Então a gente fala que é una porque só existe a brasileira. O que ela é dividida. Mas como ela é dividida é quando a gente fala de competência. Tá? Então, a jurisdição ela é una, tá? E não existe somente criminal, civil e trabalhista. Tá? Isso aqui foi muito simplório aqui, não existe, tem muito mais. Tá? Mas a jurisdição em si é una, por isso que essa aqui está errada. C. Na jurisdição voluntária, a jurisdição voluntária aqui de novo, há um negócio jurídico processual envolvendo os juízes e o interessado. Tá? Essa aqui, tá mais ou menos, eu acho que dá para relevar. Vamos ver a D aqui, que não ajuda muito, que fala que nenhuma das respostas anteriores é a correta. A e a B, ela realmente está incorreta. Então, talvez poderia botar a B. A D, perdão. Mas não é a D, é a C. Por quê? Eu sei que essa aqui pode estar gerando um pouquinho de confusão para você, mas na jurisdição voluntária, a gente diz que as partes interessadas, quem são os interessados? São as partes, tá? As partes, os interessados e o juiz, eles fazem sim um negócio jurídico ali, por quê? Porque as partes elas querem um resultado. E o juiz está lá para chancelar isso, para homologar o que elas querem. Um divórcio, por exemplo. O divórcio pode ser voluntário, as duas partes querem o divórcio, não existe lide aí. Mas, por conta de haver esse interesse de ambas as partes, o juiz vai lá e homologa, não tem nenhum problema. Hoje em dia, para você divorciar, é só você querer. Então, nesse caso, existe sim um negócio jurídico processual. Então, entenda-se como esse negócio jurídico processual como aquilo que está como essa homologação que o juiz faz
para os interessados, certo? É claro que o juiz vai conferir para ver se não tá, se está tudo em ordem e tudo mais, mas tirando isso, ele vai sempre respeitar a vontade das partes, beleza? Então é por isso que o juiz entra, para ele ver realmente se existe alguma coisa errada no que eles estão pedindo, tá? Nas situações em que a lei decidir que o juiz precisa ver isso. Então, essa aqui é correta, porque existe sim, apesar das terminologias meio estranhas, possam parecer estranhas, né? Tá correto essa alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima aqui então. Aqui, ó, alternativa correta, tá? De novo, a gente falando de... Ah, não, essa aqui é só falando da correta mesmo. Bom, vamos lá. O processo... Não, verdade. Quase esqueci de dar 2 minutinhos para vocês, mas vai lá. 2 minutinhos, vai lá. Bom, vamos lá. Vamos falar dessa questão aqui. Assinar a alternativa correta. Então, ele quer o que está certo. A assertiva que fala o que está correto. Letra A. O processo começa por iniciativa do juiz e se desenvolve por impulso oficial. Está errado, gente. Está errado. Não vou nem terminar de ler. Porque o processo ele começa por iniciativa de quem? Do autor. É o autor que tem o direito de ação e ele que vai ter até o judiciário para fazer o juízo e para frente e dar uma resolução para aquele problema que ela trouxe. Tá? Lembre-se que o juízo, ele é inerte. Ele não vai fazer nada. Ele não começa por iniciativa nunca do juiz, beleza? Sempre pelo autor. Por isso que essa aqui está errada, tá? Essa aqui, ela em si, está errada. Letra B. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução litigiosa dos conflitos. Essa aqui também está errada, tá? A solução litigiosa dos conflitos. Essa parte aqui é a parte que está errada, tá? O Estado sempre vai tentar dar uma solução para todos os tipos de conflitos, tá? Foram trazidos até ele, beleza? Letra C. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Perfeita. É para isso que esses modos alternativos de resolução de conflitos foram feitos. Tá? Eles podem ser feitos tanto antes quanto no meio de um processo judicial. Por quê? Porque se eles forem feitos antes, não vai ter nenhum processo para isso. Tá? E se eles forem feitos durante, o processo vai acabar ali. Tá? Pode ser que o processo acabe ali. Entenderam? Então, isso aqui está intimamente ligado àquele princípio da celeridade processual, da economia processual também. Então, eles sim, pelos juízes, pelos advogados, pelos defensores e pelo próprio MP, eles têm que sim que fomentar essa vontade, fomentar nas partes essa vontade de se conciliar, se mediar e ter sempre uma solução consensual. Porque no juiz, ele geralmente, não estou falando da voluntária aqui, tá? Geralmente o juiz, ele vai dar ganho para alguém, por isso que existe o juiz, é por isso que existe a jurisdição, tá? É por isso que o juiz ele é um terceiro imparcial que vai decidir por alguém. Por quê? Porque as partes não chegam num consenso. Mas se elas chegassem no consenso, não seria bem melhor? Então é por isso que essa aqui está correta. Beleza? É por isso que esses métodos alternativos de resolução de conflitos que são feitos de forma consensual são sim sempre bem-vindos e devem ser fomentados dentro do nosso ordenamento jurídico, certo? Vamos ler a D só para a gente ver como é que é. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa, mesmo que inefetiva. Esse último deu totalmente para baixo o que ele quis dizer. Tá? Se fosse até a decisão de mérito justa, estava perfeito, isso aí estava certo também. Mas a questão da inefetiva está errado, porque a decisão deve ser sempre efetiva. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui com vocês. Essa próxima questão guarda relação com, de novo, princípio processual. Tá? Aqui nos princípios processuais, vou ler o enunciado com vocês, aí vocês fazem, tá? Depois eu explico direitinho. Examine as situações processuais e determine quais princípios processuais dizem respeito a cada uma, tá? A gente vai ter que descobrir, então,
quais são os princípios nesses 3 casos trazidos aqui para vocês, tá? 2 minutinhos. Vai lá. Bom, agora que você já conseguiu fazer essa questão aí, vamos ver se você acertou ou não, tá? Porque, de novo, a gente está falando de princípios que eu falei desde o começo para vocês, que é um assunto extremamente explorado pela prova do Ministério Público. Ele deu 3 questões aqui e a gente vai ter que decidir qual que é o princípio que melhor se adequa a essas 3 situações, tá? Vamos ler o primeiro aqui, ó. O promotor de justiça obteve liminar na ação civil pública, obrigando o município a assistir as mulheres grávidas infectadas com o vírus Zika. Esse aqui tem a cara de direito de ação, tá? Por quê? Porque o Ministério Público é aquele competente para entrar com a ação civil pública. E é por isso que essa assertiva tem tudo a ver com a questão do direito de ação, porque é o direito que o Ministério Público tem de entrar em juízo para pleitear essa questão tá vendo que envolve uma questão social? A ação civil pública geralmente é o Ministério Público que entra como parte, que é um processo civil, tá? Não, eu estou falando do MP como parte, como autor, mas não é processo penal, que é processo civil, porque é ação civil pública, que como por se tratar de uma doença como o Zika vírus, e a situação das grávidas ser uma coisa complexa, tá? Porque acaba afetando o feto e tudo mais, é uma questão social relevante que faz o MP entrar. E nessa situação que ele entra como parte, tá? Na ação civil pública. Então, ele tem, sim, esse direito de entrar com a ação pleiteando isso aí por se mostrar uma questão de interesse social, tá? Então, por isso que o MP entra, por isso que isso aqui está intimamente ligado ao princípio da ação, tá? Então, vamos ver a 2 aqui, para a gente ver. Aqui a gente já vê que a A ou a D podem ser, tá? Vamos ver então. Mas se a gente for ver aqui também, a gente vai ver que o princípio é o mesmo, mas vamos ler mesmo assim. Durante a sessão do Tribunal do Júri, o réu negou ser o autor do homicídio, pois estava viajando para o Nordeste, e seu advogado ainda sustentou que ele agiu sob violenta emoção. O que ele está fazendo aqui? O réu está se defendendo. Qual princípio é esse? Princípio da ampla defesa. Tá? Então, a gente vai ver aqui que, segundo, obviamente tem a ver com a questão da ampla defesa. Por quê? Porque quando ele fala que ele estava viajando ou que estava sob violenta emoção, é uma espécie de defesa dentro do processo penal para que ele não seja considerado culpado, certo? Então, aqui entra exatamente no princípio da ampla defesa. Beleza? Sem problemas aqui. Vamos para a terceira. O juiz não autorizou quebra de sigilo bancário porque considerou suficiente o conteúdo dos documentos juntados, olerites, extratos e despesas dos cartões de crédito. Vamos ver a A e a D aqui, ó. Porque as duas primeiras são iguaizinhas, nem sempre vai ser assim, tá? Porque podia ser a B ou a C, mas a gente tem certeza que a 1 é a ação e a 2 é a ampla defesa, então a gente dá para ver entre a A e a D. A A está colocando que é da persuasão racional do juiz, tá? E a letra D é o impulso oficial. Quando a gente fala de impulso oficial, quer dizer que o próprio juiz está fazendo o processo seguir, tá? Isso não tem nada a ver com a assertiva que foi colocada. A assertiva que foi colocada está mostrando que o juiz ele viu o que tem no processo e ele decidiu. Isso aí é da persuasão racional do juiz, tá? Por isso, nesse momento, o juiz ele vai ver o que tem no processo, todas as provas, e ele vai decidir de acordo com o que ele pensa, né? Sempre em cima dessas provas do processo. Então, ele é livre para decidir da forma que ele quer, desde que ele faça isso e fundamente nas provas que existem dentro do processo. A persuasão racional por quê? Porque as provas vão persuadir o juiz a decidir de uma determinada maneira, tá? Então, a resposta certa é a A, que fala que esse assertiva 3 fala da questão do princípio da persuasão racional do juiz, tá? Essa aqui é a correta, sem problemas. Um pouquinho mais difícil aqui, um pouquinho talvez mais difícil de você considerar a 2 eu acho que era tranquilo de você resolver, e a 3 era só você pensar um pouquinho mais aqui para você ver que era essa alternativa.
Beleza? Vamos para a próxima aqui, então. Essa aqui é a última questão que eu coloquei para vocês, tá? Mas vocês vão ver que ela é bem tranquilinha também, tá? 2 minutinhos, faz a questão aí. Bom, você já fez, vamos ver as alternativas para ver se você conseguiu acertar ou não essa questão aqui. Vamos lá. Letra A. A jurisdição é una e indivisível. Acho que está correto, né, gente? Aqui, olha como é importante você ver o que está escrito no enunciado. Está pedindo incorreta. Se você lesse errado e lesse correto ali, você já é direto assinalar essa aí. É por isso que você precisa ler, além de você ler bem no chat, você tem que ler todas as alternativas para ver se não tem alguma coisa errada. Porque a gente vai ver que tem mais 2 que estão corretas ali. Entenderam? Então a A tá errada porque tá certa. Tá? Porque ele está querendo saber o incorreto aqui. Vamos para B. Possuir caráter substitutivo da jurisdição, por caráter substitutivo da jurisdição, entende-se que o Estado substitui como atividade sua as atividades daqueles que estão envolvidos no trazido conflito à sua apreciação. É exatamente isso que a jurisdição quer. O autor leva para o judiciário algum processo porque não entra em consenso com a outra parte. Então ele quer que o Estado, como figura imparcial ali, decida para ele. Então essa aqui está certa também. E por via e não é uma alternativa que a gente quer, por estar certa. Entendeu? Então é isso que ele quis dizer com essa alternativa B aqui. E por isso que ela está certa. Que ela está certa no sentido dela mesma estar certa, mas não é o que o exercício quer. Letra C. Por escopo jurídico de atuação do direito, entende-se que a jurisdição tem como finalidade o cumprimento e a realização das normas de direito substancial. Exatamente isso. Tá? Você entra no juiz porque o juiz ele sabe das leis, ele conhece as leis. Espera-se que ele conheça das leis. Então, você entra dentro, você se usa através do instrumento do processo justamente para se ver cumprida alguma coisa que você viu que está errada no direito material em questão. Tá? Ninguém entra com uma ação se tiver tudo certo com o negócio jurídico que ela está fazendo. Tá? Ninguém entra com uma ação se não existe algum crime. Tá? Então, aqui está correto. A jurisdição é exatamente isso aqui. Tá? Então, essa aqui está certa, então está errado. Não é essa que a gente quer. Só sobrou a D. Vamos ver o que diz a D? Em regra, a jurisdição é exercida de maneira espontânea, de ofício. Nunca inércia do judiciário. Inércia do judiciário, o juízo não pode começar uma demanda. Ele tem que esperar. Ele vai ficar lá paradinho até que o autor chegue e peça o provimento de alguma coisa. É isso que quer dizer. Por isso que ele está errado, porque o juízo nunca vai fazer de forma espontânea, jamais. Ele é o juiz é o paradinho lá, não vai fazer nada até ele ser provocado. Então, por isso que esse aqui está errado e esse aqui está consequentemente certo, porque o exercício queria a incorreta. Beleza? Terminei aqui com vocês alguns exercícios. Eu trouxe alguns só, eu não trouxe muitos para não ficar um vídeo muito grande, mas consegui trazer o cerne das questões, tá? Tem uns conteúdos que caem mais que outros, como é o caso de princípios, mas com os vídeos que a gente já colocou aqui para vocês vão conseguir fazer, sem sombra de dúvidas, essa prova do Ministério Público, tá? Então, gostaria de agradecer a todo mundo por ter assistido os vídeos, tá? Tem outros vídeos das outras matérias com um pessoal qualificadíssimo falando para vocês, tá certo? E desejo para vocês uma ótima prova, né? Você que vai fazer a prova depois desse vídeo. Uma excelente sorte para você, que você consiga passar e aproveite demais a oportunidade de ser um estagiário do Ministério Público. Eu tenho certeza que você vai aprender demais lá. E é isso. Forte abraço a todos. Até uma próxima.